Recentemente houve uma tempestade solar sobre o Sol, que formou um gigantesco desfiladeiro de fogo. O Observatório de Dinâmica Solar da NASA mostrou uma animação vívida desta enorme ejeção de plasma carregado. O vento solar chegou à Terra em abril de 2022, e em 9 de agosto, após uma erupção solar, partículas carregadas bombardearam novamente o nosso planeta. A 600 km por segundo, colidiram na magnetosfera da Terra, causando auroras. As luzes do norte eram visíveis nos estados norte-americanos desde o Maine até Nova York. Mas os cientistas dizem que desta vez tivemos apenas sorte. Se uma tempestade solar mais poderosa tivesse atingindo a Terra, em vez de um espetáculo celestial brilhante, poderia ter acabado num desastre. As tempestades solares já mostraram seu poder destrutivo pelo menos 2 vezes no passado. Agora nosso Sol está novamente se aproximando da sua atividade máxima e a probabilidade de outra poderosa explosão de plasma está aumentando. Como é que essas erupções solares afetaram o nosso planeta no passado? E o pico da atividade da nossa estrela em 2023 ameaça a destruição da Terra? O vento solar é criado quando um fluxo de partículas de alta energia já não pode ser retido pela gravidade do Sol. Os cientistas pensam que esses ventos solares sopram de grandes manchas escuras nas estrelas, chamadas buracos coronais. O Sol está a uma enorme distância da Terra. No entanto, as ejeções de massa coronal podem chegar até nós entre 2 a 6 dias. Mas as partículas de energia mais elevadas podem ultrapassar a mesma distância em apenas 2 minutos. A maioria delas são redirecionadas para os polos pelo campo magnético do planeta, e apenas um pequeno número de partículas penetra na atmosfera, emitindo raios à medida que colidem com as moléculas de gás, fazendo com que os átomos libertem luz. Mas por vezes, o Sol começa a ter erupções extremamente potentes com a energia de cerca de 10 elevado a 25 joules. Isso é aproximadamente igual a milhões de bombas de hidrogênio de 100 megatons explodindo. Durante uma tal tempestade solar, o plasma corre pelo espaço 2 vezes mais rápido que o habitual. Ele bombardeia o campo magnético do nosso planeta com tanta força que as partículas carregadas ou perfuram ou deformam o campo magnético. O resultado são as formações de tempestades geomagnéticas, a mais forte das quais pode levar a muitas catástrofes. No dia 2 de setembro de 1859, o astrônomo britânico Richard Carrington observou uma gigantesca erupção solar. 18 horas depois, uma das mais fortes tempestades geomagnéticas que conhecemos atingiu a Terra. Nesse dia, os telégrafos em toda a Europa e América do Norte deixaram de funcionar e muitos postes telegráficos foram queimados. As pessoas podiam ver as luzes do norte em quase todo o planeta. A humanidade recuperou do acidente relativamente rápido, mas nossa civilização não estava tão dependente da eletricidade como está agora. Quando outra grande tempestade solar atingiu a Terra em março de 1989, toda a província canadiana do Quebec mergulhou na escuridão, deixando milhões de pessoas sem eletricidade durante 12 horas. A erupção solar que causou isso não foi assim tão poderosa. Se a próxima explosão no Sol atingir a potência do evento Carrington, a tempestade geomagnética mais intensa da história registrada seria uma catástrofe. No passado, os cientistas pensavam que as tempestades solares desta magnitude não ocorriam com mais frequência do que uma vez por século. Mas depois, os cientistas da Universidade de Warwick e do British Antarctic Survey analisaram os padrões das erupções solares. Descobriram que as poderosas tempestades magnéticas são muito mais frequentes do que se pensava antes. A atividade solar tem aproximadamente um ciclo de 11 anos. E no seu auge, o Sol desenvolve uma atividade particularmente violenta e as partículas carregadas são dirigidas para a Terra, uma após a outra. Os investigadores analisaram um catálogo completo de alterações de um campo magnético da Terra. Os resultados confirmaram que as explosões mais significativas da atividade geomagnética coincidem com as explosões mais poderosas sobre o Sol. A equipe de cientistas identificou 2 tipos de eventos mais perigosos para a Terra: as fortes supertempestades magnéticas e as mais fortes e destrutivas megatempestades. As primeiras ocorrem em média a cada 3 anos. Elas afetam a saúde das pessoas dependentes do tempo, causando frequentemente dores de cabeça, picos de pressão sanguínea, exacerbação de doenças crônicas, mas não conduzem a falhas técnicas significativas. As megatempestades são muito mais raras. Ao longo de 150 anos, os investigadores contaram apenas 6 eventos deste tipo. Assim, as tempestades solares assolam o nosso planeta cerca de cada 25 anos
e nas últimas 2 décadas não houve megatempestades. Os cientistas esperam que a próxima ocorra num futuro próximo. Uma enorme potencial perigosa explosão ocorreu no Sol em 2012, mas o vento solar nessa altura soprou no sentido contrário e quase não tocou no nosso planeta. Durante a próxima erupção solar gigante, poderemos ser menos afortunados. As consequências exatas em tal cenário ainda não podem ser previstas. O que sabemos ao certo é que as auroras coloridas serão visíveis em todo o planeta. Também é possível que, entre elas, haja um tipo especial de luz do norte chamada de forte aumento da velocidade de emissão térmica, ou STEAV em inglês, aparecendo como fitas roxas e menos frequentemente brancas brilhantes durante a tempestade geomagnética de agosto de 2022. Essas auroras foram observadas mesmo no sul da Pensilvânia. Os cientistas não conhecem a natureza exata deste fenômeno óptico, mas é normalmente visto durante as tempestades solares. Os investigadores estão confiantes de que STEAV não se trata apenas do espetáculo brilhante no céu. Pode ser acompanhado pela mega tempestade que causará grandes perturbações no equipamento eletrônico e aeronáutico, nas comunicações, interrupções da rede elétrica e problemas com satélites. Poderá mesmo atingir as profundezas do oceano, destruindo os cabos de comunicações em linhas submarinos. Isso conduziria a um apocalipse mundial da internet que duraria vários meses ou mais. De acordo com algumas estimativas, os danos poderiam ascender a milhares ou milhões ou até mesmo trilhões de dólares. Se os ventos solares desta potência atingissem o nosso planeta em 2012, alguns países provavelmente não teriam recuperado totalmente até esta data. Ainda assim, a ausência de luzes, computadores e televisões parece uma bagatela em comparação com a maioria de outros efeitos possíveis, como secas, inundações, terremotos e tsunamis. Estas catástrofes naturais são frequentemente atribuídas a tempestades solares. As observações mostram que a frequência máxima de terremotos é observada em períodos de atividade solar elevada e flutuante. Poderia ter sido uma das razões para um sismo de magnitude 9.1 que ocorreu em 2004. Também causou um enorme tsunami na Indonésia. A Índia, Tailândia, Bangladesh, Ilhas Maldivas, Sri Lanka e Somália também sofreram com esta catástrofe natural. Mais de 283 mil pessoas pereceram. Outras 14 mil estão desaparecidas e mais de 1 milhão estão desalojadas. Para mitigar as consequências desastrosas das tempestades solares, os cientistas precisam ter um sistema de alerta. Várias naves espaciais, incluindo o Observatório Solar e Heliosférico, SOHO, e o Observatório de Dinâmica Solar, SDO, estão a estudar o Sol. Seus dados vão nos ajudar a nos alertar sobre eventos extremos sobre a estrela a tempo. Agora, à medida que o Sol se aproxima do seu pico de atividade de 11 anos, isso é especialmente importante. E só depois de a atividade tempestuosa do Sol se pôr em 2024, podemos respirar um suspiro de alívio. Será que podemos mesmo? Recentemente, cientistas descobriram que uma poderosa tempestade geomagnética é capaz de ignorar o ciclo de atividade solar de 11 anos e de repente atingir a Terra durante o período de calma do Sol. Os cientistas encontraram novamente um exemplo semelhante no nosso passado. Um novo estudo de antigas amostras de gelo sobre a Groenlândia e Antártica mostrou que há 9.200 anos, uma tempestade solar de força sem precedentes atingiu nosso planeta. Assim, tempestades solares destrutivas podem acontecer quando se menos espera. Para evitar serem pegos desprevenidos, muitos governos declararam as previsões meteorológicas espaciais como sendo uma prioridade no desenvolvimento da ciência. Grandes esperanças estão depositadas na sonda Solar Parker da NASA. A sonda viaja agora mais perto do Sol do que qualquer nave espacial antes. Isso significa que pode detectar emissões coronais mais rapidamente do que qualquer outra nave espacial. Os dados da sonda Solar Parker ajudarão os cientistas a seguir com mais precisão a região da formação de uma tempestade no Sol e possivelmente a determinar a sua direção. A NASA e a Agência Espacial Europeia também lançaram a sonda Solar Orbiter em 2020. Está agora viajando numa órbita elíptica, com um ponto mais próximo a 42 milhões de quilômetros da superfície do Sol. A sonda já enviou imagens incríveis da estrela de volta à Terra. Algumas delas mostram muitos pequenos pontos brilhantes e estranhos objetos escuros que estão se movendo e vibrando. Essas são erupções de plasma em miniatura a que os cientistas chamaram de fogueiras. Tais fenômenos provavelmente aumentam a temperatura da coroa da estrela e provocam ventos solares. Entretanto, outros investigadores estão à procura de formas de proteger a Terra do espaço. Recentemente, inventores japoneses do Instituto Nacional de Ciência de Fusão desenvolveram um projeto de campo geomagnético artificial. Segundo geofísicos,
O próprio campo do planeta tornou-se cerca de 10% mais fino ao longo dos últimos 150 anos. Um dia poderá não ser capaz de resistir às explosões de partículas solares de carga altamente acelerada. Os cientistas sugerem o lançamento de 12 anéis supercondutores à volta da Terra para proteger. Pensa que tal estrutura seja capaz de melhorar o campo geomagnético do planeta, mas só pode compensar os 10% do que perdeu. Mas talvez não seja necessário construir quaisquer estruturas de proteção à volta da Terra, uma vez que elas já estão lá. As sondas espaciais da NASA descobriram uma espécie de barreira de energia artificial à volta do planeta e foi formada por humanos devido à interação de ondas de rádio de muito baixa frequência com partículas cósmicas. A barreira humana foi encontrada utilizando sondas Van Allen, que são concebidas para estudar elétrons e íons no espaço à volta da Terra. Normalmente, sinais de muita baixa frequência de radiotelescópios são transmitidos a partir da Terra e utilizados para comunicar com submarinos nas profundezas do oceano. Segundo os cientistas da NASA, esses sinais formaram o que parece ser uma enorme bolha de energia que envolve a Terra. A sua camada exterior estende-se quase exatamente até a borda interior das cintas de radiação Van Allen. Estas cintas recolhem partículas de vento solar carregadas que mais tarde atacam a magnetosfera do planeta. Os investigadores dizem que, na ausência de bolhas, o limite da faixa de radiação estaria muito mais próximo da Terra do que está agora. Na década de 1960, quando as comunicações de baixa frequência eram menos comuns, o limite interior da cintura de radiação Van Allen estava a uma distância muito menor da superfície do planeta. Você acha que esse tipo de escudo pode nos proteger das consequências das tempestades solares mais assustadoras? Ou devemos considerar outras formas mais fiáveis de nos defendermos? Fala pra gente nos comentários e obrigado por estarem atentos.